De volta aqui com Bem Assim, pessoal. E agora vamos conversar sobre assunto sério, porque hoje é o dia de prevenção de acidentes com crianças. Eu até errei, tá? Que eu coloquei acidentes domésticos. Mas vamos focar nas crianças. E é um assunto tão importante porque ele pode salvar vidas, tá? Quem vai conversar com a gente agora sobre esse tema são as enfermeiras Amanda Figueira e Carla Gonzaga, que já estiveram aqui no Bem Assim, estão de volta. Bom dia, meninas. Sejam muito bem-vindas aqui ao Bem Assim. Obrigada. É importante, né, falar sobre esse assunto, é importante conscientizar as pessoas, porque são pequenas atitudes que conseguem salvar vidas, não é isso? Isso. Hoje a gente comemora, na verdade, o Dia Mundial de Prevenção de Acidentes em Crianças. E 90% desses acidentes podem ser prevenidos com medidas simples em casa, nas escolas, no ambiente, na rua mesmo. Então a intenção nossa hoje é conversar um pouquinho, de maneira simples, como é que a gente pode evitar esses acidentes. Quais são os acidentes mais comuns? Então, hoje a gente tem como primeira causa de mortalidade os acidentes. E aí vai depender da faixa etária, mas os acidentes de trânsito, eles lideram a mortalidade infantil, as sequelas. Então, é isso que a gente está querendo reduzir. Mas tem também outros acidentes que acontecem em casa, como o afogamento. O afogamento ele está como primeira causa nas crianças de 1 a 4 anos. Né? Dos menores de 1 ano, a gente continua com a sufocação e o engasgamento. Sim. Então, vai depender muito da faixa etária, mas o acidente de trânsito é a principal causa de mortalidade. E tem como se evitar, né, gente? Sim. Grande parte desses acidentes. Tem. A maioria, né, Carla? A maioria. E assim, o que é importante, e eu fiquei muito feliz hoje com a Amanda, que eu disse, olha, um programa que está abrindo um espaço para a gente falar de prevenção, porque na maioria das vezes a gente é chamado para falar sobre o que fazer depois que acontece depois o trauma, que acontece o acidente, né? Como é que eu procedo, como é que eu faço os primeiros socorros. Mas a gente pode anteceder, a condição princípio é exatamente a gente prevenir. E dá para prevenir? Dá, porque a gente tem que mudar essa cultura de achar que acidente é uma fatalidade. Isso é cultural. Acidente não é uma fatalidade, a gente consegue planejar, prever e prevenir. De que maneira? Primeiro é essa conscientização. Então, a partir do momento que a gente divulga a informação, que o Bem Assim chega e coloca isso, né, de uma forma muito acessível, a gente consegue sensibilizar quem está do outro lado e tocar no coração e dizer, olha, dentro de casa, como é que eu posso melhorar isso? Depois planejando mesmo esse ambiente, reduzindo os riscos. Esse espaço aqui de casa, a cozinha, será que a criança, a gente pode permitir que ela transite livremente, sozinha? Essa é outra maneira. A outra é, que dispositivos de segurança eu posso utilizar? Isso. Desde a cadeirinha, na hora do transporte, dentro de casa, como essas grades de proteção, tela de proteção e os cuidados que vêm depois, caso venha acontecer o acidente, sem abrir mão da supervisão. Hoje trouxemos alguns dispositivos. Elas vieram cheias, inclusive. Vários. Tá. Vamos Coisa falar, simples. gente, esse aqui de cada um. É um protetor de cama, tá certo? Deixa eu levantar aqui pra gente Isso. mostrar pro pessoal. Existe um risco muito grande de criança cair da cama mesmo. E apesar da pequena altura, existe o risco de um trauma de cabeça. Então, são coisas simples, medidas simples, tá? Essa mãezinha que é super protetiva, ela tem vários dispositivos em casa. E foi ela que me cedeu. Esse aqui é o da cama, tá bom? Criança Coloca com o colchão, gente. Vamos fazer assim, Isso, ó. Digamos encaixa. que isso aqui é a cama. Você vai encaixar aqui embaixo do colchão e a criança ela não vai ultrapassar aqui essa barreira, né? Isso. Aqui nós temos o protetor de quina, de silicone. Sim. Aquele seu móvel que você ama, né? Mas não quer tirar da sala. Vamos então a gente consegue. Ali no detalhe mostrando. Esse aí é de silicone. Isso. Bem simples. Que a gente pode encaixar nas quinas, tá certo? E o importante é que o valor é bem acessível, Isso, não é nada oneroso, verdade, não é nada caro, porque a gente tem que pensar também naquele público que não tem condições de comprar uma grade, que não tem... não tenho condições de comprar uma grade. Eu posso improvisar e colocar 2 cadeiras pesadas ao lado da cama para servir como uma grade. A gente tem que pensar nisso tem também. Alternativas, né? Aqui é outro dispositivo das tomadinhas, tá certo? Uma medida importante que algumas escolas já fazem, falando sobre escola também, que existe o risco de acidentes dentro de escolas, é botar as tomadas acima de 1,20 m, tá? É ótimo isso. Mas caso em casa você não tenha como planejar essa altura, tem condições de você colocar esse dispositivo para que a criança não coloque o dedinho lá na tomada. Outra medida que a gente também vê... Deixa eu mostrar aqui.
que a gente consegue ter é na hora do banho, que aí a criança fica lá pulando, dançando. E existe já os tapetes antiderrapantes para você permitir que ele se divirta, né? Mas sempre prevenindo acidentes. Aí esses tapetes... Isso. Ai, meu Deus, caiu. Esses tapetes são antiderrapantes também, né? Isso. Pro pessoal, O que a gente mais? tem que pensar, assim, é lembrar, a gente tem que prevenir, mas também não limitar a criança para que ela não fique numa bolha, sem Isso. brincar, sem, né, conseguir realmente criar esse desenvolvimento infantil que é dela. A gente tem também a questão da preocupação dos brinquedos. Eu só posso fornecer brinquedos que têm o selo do Inmetro, certo? E a indicação da idade específica daquela criança. Então, eu tenho uma criança de 3 anos de idade, a Carla até trouxe alguns brinquedos aqui, do risco de sufocamento dessas crianças por conta desses brinquedos. Então, as pequenas pecinhas, né? Essas peças, ela oferece grande risco de engasgamento. A criança ela vai explorar, ela vai colocar na boca e ela pode se engasgar com essas pecinhas e às vezes o próprio brinquedo, ele solta essa peça. Então, realmente selecionar o brinquedo que desenvolva habilidade e aprendizagem e que ofereça segurança, né? Existem relatos em quem trabalha em ambiente hospitalar de vários objetos que já foram encontrados, né? Desde pilhas, ímãs, os brinquedos eletrônicos que vêm com aquela pilhinha, aquilo ali é um perigo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Olha aí, fiquem bastante atentas, viu, mamães? E atentos os papais. O que mais, meninas? Outra coisa que a trouxeram? gente vê muito, que é o pessoal, quando assim que tem criança, eles compram já o tapetinho para amortecer a queda. São esses tapetinhos emborrachados, certo? Mas alguns são bem atrativos, porque são coloridos, aí tem umas pecinhas. Sendo que a gente tem que lembrar que essas pecinhas também soltam. E aí foi justamente uma questão que uma mãezinha colocou pra gente. Amanda, depois que eu comprei, eu percebi que essas pecinhas se soltavam. E realmente elas se soltam. E essa criança tem risco de acontecer justamente uma questão de engasgo com essas pecinhas e ela pode colar, né, nessa mucosa. Então, a nossa preocupação, a mãe teve a preocupação de colar, ela saiu colando todas as pecinhas, mas lembrar que existe eles sem esses pedacinhos soltos. Então, ainda assim é uma ótima opção, mas sim, desde que a mãe tem essa preocupação. Com essa preocupação. Justamente. Até porque a gente sabe que criança é curiosa, né, gente? Criança tem isso. Todo mundo aqui já foi criança um dia, a gente sabe o que a gente está falando. Criança é curiosa, criança gosta ali de mexer, de descobrir as coisas. Isso é muito bom, né? Claro, na idade, desenvolvimento delas. Então, por isso que os papais e as mamães devem sempre ficar atentos aos responsáveis, né? Quem cuida de crianças sempre devem estar bastante atentos. É isso, meninas? Não subestimar a criança. Jamais, em hipótese alguma. Vamos lá, a gente está aqui falando de prevenção, mas infelizmente acontecem casos em que, né, o acidente ele acontece. Então, qual que é a primeira ação que se deve ter, que se deve tomar assim que o acidente acontecer? A gente também precisa falar sobre isso para conscientizar as pessoas, para terem os passos certinhos. Isso. Então, quando a prevenção falha, né, e um dos itens da prevenção é essa supervisão direta, você pode ter o melhor dispositivo, você pode ter os melhores equipamentos, mas isso não substitui a supervisão do responsável. A prevenção falhando e acontecendo algum evento que necessite primeiros socorros, a primeira coisa é manter a calma. Eu preciso manter a calma e lembrar que aquele procedimento de primeiros socorros que vai ser feito, ele é um procedimento elementar que pode ser feito por qualquer pessoa. Não precisa ser um indivíduo da área de saúde, desde que ele mantenha a calma e saiba o que está fazendo. Um dos casos é o engasgo, que a gente já comentou aqui. Isso. A criança engasgou, eu preciso que um responsável observe, identifique e faça a manobra de desengasgo para que essa criança não venha a evoluir com uma complicação. Qualquer coisa a gente até demonstra aqui novamente, se for o caso. Vamos demonstrar então rapidinho, por causa do nosso tempo. Lembrando daquele básico, tá, gente? Olha só, isso aí que a gente está falando do básico do engasgamento. Vale lembrar também questões simples, que como eu trabalho numa porta de entrada de uma urgência, a gente pega muito cadeirinha, aquela cadeirinha de segurança que coloca no carro, que também serve para você ficar transportando a criança. E aí o pai, ela é super instável. Então o pai acredita que porque ela está lá com um cinto de segurança, ela está protegida. Não. A gente tem que lembrar que a criança, ela se movimenta. Então existe essa preocupação de sempre manter num lugar que seja plano e
a supervisão direta. Então, eu já peguei caso de criança que o pai botou aquela cadeirinha em cima de um lugar alto, né? E foi buscar alguma coisa e nesse piscar de olhos, a criança se virou e aí ela caiu e teve um trauma de cabeça. Então, a gente tem que estar lembrando que criança está em movimento sempre, tá certo? Então, o trauma de cabeça, o trauma ocular, o engasgo, são acidentes que a gente tem como prevenir. Então, vamos lá rapidinho, só aqui lembrando para vocês do engasgo, tá? Como é que você pode socorrer inicialmente uma criança? Isso. Lembrar que a criança, a gente trabalha com a manobra de desengasgo com a questão da faixa etária, menor de 1 ano de idade e maior que de 1 ano de idade. Então, até 1 ano de idade, você ainda tem condições de segurar essa criança no braço, dependendo do quilo também. Então, segurou essa criança. A primeira questão que a gente pede é manter a calma e observar. Você precisa ver, de repente, que ele só está com obstrução de um pedaço de brinquedo e você só vai tirar e essa criança já vai voltar a respirar normal. Então, vamos dizer que ela estivesse aqui, eu observei. Consegui observar o que é que está obstruindo, já tiro. Não consegui observar, vamos segurar, fazer o Vzinho nessa bochechinha da criança, tá certo? Na cabeça. Pra e que a boca virar. fique no meio, né? Isso, pra gente ter apoio dessa cabeça. Vai baixar um pouquinho essa cabeça dessa criança, mais baixo que o corpo, e dar os tapinhas com essa parte aqui da mão. É tapinha, tá, gente? Uns tapinhas. Então, entre os 2 bracinhos. Então, eu vou fazer 5 tapinhas, tá certo? Esses 5 tapinhas, se ela tiver com uma obstrução mais superficial, ela vai conseguir sair. Expelir, né? Isso. Caso ela não consiga, de qualquer maneira, eu vou observar mais uma vez. Ela conseguiu desobstruir, saiu, tudo bem, tranquilo. Vai acalmar essa criança, tá certo? Caso não, essa criança continue obstruída, a gente já vai iniciar as manobras de ressuscitação, que seriam as compressões com os 2 dedinhos, tá certo? No caso de uma criança maior que 1 ano, vamos dizer 2, 3 anos, é fazer a manobra de religi que eles falam, que é uma manobra de desengasgo. Dependendo da altura da criança, a gente vai ajoelhar, ficar com os 2 braços na altura da pelve da criança, da cintura, e pegar essa mãozinha aqui você tem apoio, fechar, com outra, você vai fazer o apoio da segunda e vai fazer como se fosse a manobra de uma letrinha J que a gente fala, que é para dentro e para cima. Ok. Então, essa manobra de desengasgo. Então, aqui, vigoroso, para dentro e para cima. E aí, essa criança pode vir a desobstruir só com essa manobra, tá certo? Muito bem. Tá vendo, gente? Vale lembrar, é interessante que as mães e os pais estejam em mente o número do socorro do SAMU 192 e do bombeiro 193, tá certo? Caso vocês não consigam, não estou preparado, não me sinto preparado, liga para eles que eles vão te orientar. Isso, então mantenha calma, informação sempre é o melhor caminho, mantenha calma e caso você não consiga fazer esse primeiro socorro, corre e liga para o Bombeiros, corre e liga para o SAMU. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos fazer o seguinte, reforcem o contato das redes sociais, o contato de vocês também, fica à vontade. Então, nós estamos lá no Criança Protegida, no Instagram, é Criança Protegida mesmo, com consultorias e treinamentos na área de primeiros socorros, para educadores infantis, recreadores e responsáveis, e aí abrange pais, babás ou qualquer outra pessoa que tenha um interesse. O telefone é o 99645-1961 e o 98826-2101, Amanda e Carla. Muito bem, obrigada mais uma vez. Obrigada, eu queria só lembrar que hoje a gente está pedindo para que as mães nos enviem as fotos com as medidas de prevenção que elas têm em casa. E a gente já começou com chuvas de amor de manhã, tá? Recebemos várias fotos que estão no Instagram. Então, mandem, enviem para a gente as fotos de vocês com os príncipes e as princesas e as medidas preventivas que vocês fazem em casa, tá que bom? Elas vão compartilhar. Obrigada mais uma vez, tá? Bom dia, bom meninas. Dia. E você não vai sair daí, tá, gente? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. No próximo bloco, a gente volta aqui para falar sobre a peça O Beijo no Asfalto. Chega já já.